A questão da GESCOM escrita, né? Que é um processo importante que dentro da Conscienciologia, a gente fala praticamente que todo sábado. Como que a gente faz para sustentar a volição, a vontade em alto nível para fazer a escrita de um livro, né? Que a gente vê que muita gente tem êxito, a gente tem vários casos de sucesso, mas muita gente tem dificuldade nesse processo. Então, o que a gente pode falar no sentido de sustentar a vontade, até a motivação, dentro do processo aí para materializar uma obra escrita? Bom, eu acho que isso é uma coisa que, posso estar errado, mas é uma tendência a ficar cada vez mais difícil. Porque se a gente for ver socialmente, as pessoas cada vez menos valorizam o livro. Então, como nós somos seres humanos, que a gente é muito dependente do reforço, da aceitação social, de como aquilo ali é recebido, e como o livro está perdendo valor para a sociedade, eu acredito que isso vai desmotivar muita gente. Então, é um processo até inconsciente. E daí vão entrar o entendimento, a consciência do que é a GESCOM. As pessoas precisam entender o que é a GESCOM. A GESCOM, ela envolve muitos fatores. A gente tinha aqui no Formação de Autores uma aula que era os princípios da obra conscienciológica. E lá a gente aprofundava a raiz, a essência do livro de Conscienciologia, que não tem nada a ver com quantidade, best-seller, venda, popularidade, status, clique, compartilhamento, rede social, não tem nada a ver com isso aí. Nós estamos falando de pesquisa da consciência, a gente está falando de autopesquisa, a gente está falando de interassistência, autorrevezamento. Então, eu acho que passa por isso aí. A gente trabalhar mais nos cursos da Unescom, de escrita, essa conscientização do que é que está realmente por trás de uma GESCOM, conscientizar as pessoas do que é uma obra conscienciológica, para que a gente não seja tão afetado por essa desvalorização social da obra escrita. Até dentro da Conscienciologia hoje, né, quantos livros, depois que publica, são vendidos de fato, né? Se você for por esse viés, talvez você não faça, né? Você não cria a motivação para... Oi. O professor Valdo, um dia, eu nunca vou me esquecer, um dia eu não lembro se foi aqui na tertúlia ou numa reunião, que ele falou assim, um dos livros mais avançados da Conscienciologia é um dos livros menos vendidos de todos do Valdo. Não foi o Conscienciograma. Mega Pensene Trivocabulares. Ele falou assim, é um dos livros mais avançados e é um dos que aqui, capaz de não ter vendido nenhum. E é um dos mais avançados. E aí só o tempo vai mostrar isso. Só o tempo, na verdade, é que vai mostrar o valor, a importância das obras conscienciológicas. Só para lembrar, o Conscienciograma pode ser, só teve uma edição. Uma única, nunca esgotou. Quem quiser, tá aí, pode comprar à vontade também. Pouquíssimo comercializado, né? É um livro que dá trabalho, né? Então... Agora também, Cristóvão, eu vejo assim, dentro do nosso grupo, né, da CCCI, quando as pessoas elas têm um tema na qual ela quer muito superar, talvez esse seja um efeito motivador para ela se manter na linha e se manter pesquisando. Que às vezes ela faz uma pesquisa de 20, de 30 anos, de 10 anos, tem gente que tem aqueles insights de experiência, escreve um livro assim, em um mês, a pessoa tem um monte, uma batelada de coisas escritas. Então, mas o que ela precisa é desse efeito, de entender o que aquilo vai ajudar no processo evolutivo dela. Dentro do paradigma consciencial, que a gente procura escrever livros, é de realmente superação. Né, que muitos livros de pessoas que eu conheço aqui é escrito à base de suor e sangue. E muitas vezes risos e lágrimas, porque você vê que a pessoa ela foi numa evolução, ela foi num caminho, ela foi superando passo a passo. Então, se a pessoa entende o paradigma consciencial e o que ela está fazendo aqui, ela consegue ter o tema dela para ela poder desvendar o rumo dela e ela continuar nesse processo sem perder a força de ânimo para ela poder escrever, para ela poder fazer as coisas dela, né? Então, assim, seja um verbete, seja um artigo, seja sei lá, uma participação de um livro que alguém organiza, até a própria escrita dela. Se ela vai naquilo, ela sabe que aquilo é bom, ela sabe que ela está superando aquilo a cada dia,
acho que ela se mantém motivada. Eu penso assim, né? E eu vejo que um dos fatores é a própria reciclagem, né? A reciclagem intraconsciencial é um motivador da vontade para a escrita, porque a escrita ela é uma grafoterapia, né? Então, quando você escreve, você está se tratando, você está se trabalhando, está investigando pelo menos aquilo. Pode não resolver 100%, mas pelo menos está indo atrás, né? Está seguindo passos lógicos para ir atrás de uma autocura. Então, essa motivação da pesquisa, do processo de querer vencer alguma coisa, de querer vencer a si próprio, né? De transformar em trafares e trafais em trafores, eu acho que é uma volicionalismo e tanto para a escrita, né? Para você trabalhar e materializar isso. E uma coisa que eu acho bacana é o exemplo que o professor Valdo deu para a gente através da enciclopédia. Gente, ela é ad eterno, ela não vai parar nunca mais. Olha que incrível a ideia que ele teve para deixar a gente motivado para ir superando, porque a gente vai escrevendo através das nossas experiências, das nossas superações. E a enciclopédia ela é ad eterno, a gente não vai parar nunca mais. Entende? Se a gente mantiver o processo funcionando, organizado, quantas consciências vai servir, entendeu? Então, parar de escrever só se a pessoa, assim, ela não entendeu o paradigma consciencial de forma alguma. Né? Mas se ela entendeu o paradigma, ela vai continuar fazendo, ela vai gradualmente aprendendo a fazer e continuando, né? Então, eu vejo só concluindo isso, que a vontade não deve ser usada para escrever em si, né? Mas deve ser usada para sustentar o sistema que produz a escrita. Então, a vontade não é para escrever diretamente, mas para sustentar o que vai gerar a escrita, né? Ô, Cristóvão, eu acho que o propulsor da vontade, em primeiro lugar, seria a expansão da ciência. Nós somos contemporâneos à conscienciologia, né? Ela foi proposta pelo professor Valdo no século XX. Então, temos uma responsabilidade de expandir a ciência em todas as suas especialidades, que são mais de 1000 especialidades. Então, dependendo da PROEX de cada um, nós somos especialistas em determinados logias, né? Ramos, ou até subespecialidades. Eu acho que isso é um dos propulsores, até porque nós temos o nosso compromisso, que eu considero um para-dever, da retribuição ao curso intermissivo que nós fizemos. Então, na hora que você ressoma, você conhece um paradigma novo, você aplica o paradigma novo, os seus achados aí, pode ser as autossuperações, ou você pode abordar alguma área sob o enfoque do novo paradigma. Isso ajuda a você e ajuda a todos que lerem o seu livro. Não só as conscientes, quanto as consciex, que são as consciências extrafísicas. E o livro, ele é praticamente atemporal. A gente dessoma, o nosso livro continua aí. Eu vejo que você tem o seu livro aí em cima da mesa, né, Cristóvão? E o livro também da professora Dulce, que ambos falam sobre vontade. Os livros e quaisquer livros, especificamente conscienciológicos, eles consolidam as ideias do novo paradigma no planeta. Eu acho que isso é fundamental. A enciclopédia, como foi falado, ela é uma mega GESCOM coletiva. Ela é uma mega antologia em que todos os intermissivistas devem ou deveriam deixar aí as suas ideias grafadas, porque é um empreendimento conjunto, ele faz parte do processo da reurbanização extrafísica. Então, a TARES, ela não é só enquanto a pessoa está ressomada, está dando aulas, palestras, ou seja o que for, ou conversando com alguém. Ela grafada, ela vai ficar ressonando por muito tempo. Então, eu acho que esse é o grande propulsor. E o efeito do livro conscienciológico, né, ele realmente é muito mais abrangente do que a gente, às vezes, consegue até expressar em termos de
reciclagem da pessoa, a questão grupal que ela trabalha, né, de interassistência, de acertos grupocármicos, uma série de reconciliação, de retratação Então, dentro do processo serexológico, são oportunidades que nós temos de poder que isso aconteça.